Agora. Queridos, então, quero mais uma vez agradecer o convite. Eu brinquei com a Dani, eu aceitei o convite. Desde o início, eu tinha uma reserva hoje de trabalho que caiu, e foi a primeira vez que eu fiquei feliz que uma reserva caiu, né? Porque eu ia poder estar aqui pessoalmente. E depois que eu vi a ordem dos oradores, eu falei, meu Deus do céu, né? Até brinquei falando que eu não tinha nem como estar nessa lista. Me sinto muito privilegiada, estava emocionada ouvindo a Lourdes falando, porque eu fui uma dessas pessoas que assistia os vídeos dela quando eu comecei na profissão e, de fato, quando ela começou, a gente não tinha quase nada, né, nas redes sobre interpretação e é um privilégio mesmo estar aqui celebrando a nossa profissão com vocês, celebrando a Merivox por esse 1 ano de prática de interpretação num ambiente seguro, num ambiente divertido e promovendo boas práticas da nossa profissão. Então, sobre o que a gente vai conversar hoje, né? Eu decidi falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é o fato de que a construção da nossa comunidade profissional depende de cada um de nós. E eu achei interessante porque nada disso foi combinado, mas a Lourdes começou falando sobre isso. Ela falou da experiência dela no barco e ela disse: quando a gente está num barco, o que cada um faz influencia o que o outro faz ou vai fazer, né? E na interpretação e em qualquer classe profissional, eu acredito que seja a mesma coisa. O que cada um faz vai acabar alterando ou vai acabar influenciando o que o outro vai fazer. Então, a analogia que eu vou usar não é a do barco, mas é a do tijolo. Por isso que eu dei esse título, a comunidade de prática profissional, a construção depende de você. E aí, eu quero começar falando sobre o porquê que eu decidi falar nisso, né? E eu coloquei aqui alguns motivos. É uma pena que a gente não pode conversar sobre todas essas coisas, eu adoraria, mas como a Lourdes falou, eu também, vocês podem me escrever no Instagram e a gente pode continuar esse papo por muitas e muitas horas e muitas mensagens. Mas vamos lá, por que a gente tem que falar sobre isso, queridos? Porque esse muro, e aqui eu só quero fazer uma ressalva, que só depois que eu percebi, porque eu coloquei a imagem do muro, que muro muitas vezes é uma coisa negativa, né? Representa uma separação. Mas aqui a ideia é esse muro bonito de tijolo que vocês estão vendo e que cada peça é colocada. Então, eu estou falando do muro como algo que nós estamos construindo juntos, né? E esse muro é a comunidade profissional, é a interpretação. Então, por que falar sobre essa questão, sobre essa participação de todos? Porque esse muro da interpretação é algo que beneficia milhões de pessoas no mundo todo. A nossa profissão permite que as pessoas possam falar nos seus próprios idiomas, profissionais possam se expressar nesse idioma, pessoas possam se comunicar e receber, ter acesso a serviços diferentes todos os dias por causa do que a gente faz. E isso beneficia muitas pessoas. Imagina quanto tempo essas pessoas iam ter que estudar para poder aprender um idioma. O seu trabalho permite que essas pessoas tenham acesso a tudo isso instantaneamente, em simultânea. Isso é maravilhoso. Então, o nosso muro profissional é algo que beneficia muitas pessoas. Nós também temos que falar sobre isso, porque todos os dias eu e você nos beneficiamos desse muro. E eu nem falei disso aqui, não está escrito no slide, mas esse muro da nossa profissão foi algo que foi construído ao longo de anos, está sendo construído desde sempre, porque as pessoas já se comunicam e já são intérpretes e usam a interpretação desde que o mundo é mundo, mas no caso do século XX, das conquistas que a nossa profissão teve no século XX, no estabelecimento da profissão, muitas pessoas se esforçaram para que hoje eu e você pudéssemos trabalhar nas condições que a gente trabalha hoje, podendo cobrar os valores que a gente cobra hoje, tendo as associações profissionais que a gente tem hoje, todas essas boas práticas tão bem estabelecidas, outras pessoas construíram antes de nós. O terceiro motivo que me vem à mente é que nenhum de nós quer que a profissão seja desvalorizada ou nenhum de nós deseja que a nossa profissão seja desconsiderada, ou que as pessoas olhem para a profissão de intérprete como uma profissão ruim, uma profissão como que qualquer um pode fazer. E ninguém quer trabalhar como intérprete em condições ruins, ninguém quer perder essa essa capacidade que nós temos hoje de trabalhar em boas condições. And the list goes on, como eu falei aqui. Você pode ter vários outros motivos ou pode pensar por que nós temos que falar dessa comunidade. Então, continuando, queridos, nós todos temos um papel muito importante nisso, né? E é por isso que eu quero falar, estou com medo, peraí, não pulei não, é só uma transição.
Então tá bom, desculpa. Ok. Nós todos temos um papel importante. Por quê? Porque todo grande esforço que a gente faz, ele é produzido a partir da soma de vários pequenos esforços. Na verdade, tudo aquilo, e aqui a gente não tem tempo de falar sobre isso, mas eu acredito muito nisso, é uma questão de constância, é uma questão, né, a disciplina todos os dias vai produzindo coisas boas, é aquilo que a gente sempre faz. Se a gente quer fazer se a gente quer construir um prédio, você não constrói ele de um dia para o outro, você vai construindo, tem um cronograma para você poder chegar a algum lugar. Então, o que você, como intérprete, faz todos os dias, mesmo que você não tenha um grupo como a Merivox, mesmo que você não seja nem membro de uma associação profissional, o que você faz na sua prática profissional todos os dias importa e faz diferença e ajuda a construir essa comunidade. Então, eu vou falar sobre alguns desses temas que têm a ver com o nosso dia a dia e por que que tudo isso é importante, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a ética e a postura profissional, né? Eu listei aí algumas questões relacionadas às nossas condições de trabalho, por exemplo, que esse é o tipo de coisa que a gente tem que lutar e que a gente tem a oportunidade de praticar todos os dias. Quando a gente manda uma proposta para um cliente, por exemplo, e decide não subverter a questão de trabalhar em dupla, quando a gente decide não assumir aquela simultânea de 2 horas sozinho, né? E a gente fala, não, eu vou trabalhar com um colega. Quando tudo isso que você faz, você está construindo alguma coisa. Até porque você vai se tornando, obviamente, uma pessoa mais coerente, né? Você pratica a mesma coisa todos os dias, por mais que a nossa profissão tenha todas essas variações de sazonalidade, tudo que a gente faz, mas respeitar as condições de trabalho relacionadas ao número de pessoas por cabine, relacionadas também à nossa combinação linguística, quando a gente não assume um trabalho ou aceita um trabalho por uma combinação linguística que não é a nossa, quando a gente se prepara corretamente, adequadamente para um trabalho, quando a gente estuda de verdade, quando a gente trabalha usando boas práticas em simultânea à distância, RSI, nós também estamos praticando essa ética e tendo uma postura profissional de forma ampla. Nós estamos conseguindo fazer uma coisa que se eu estou fazendo, se cada um de nós que está aqui somos 100 pessoas, se 100 pessoas estão fazendo isso todos os dias, é alguma coisa. E aí, quando o nosso cliente ou o nosso cliente em potencial recebe aquela proposta estranha que diz, por exemplo, não, olha, eu tive um intérprete que trabalhou aqui 3 horas sozinho para mim. Não, esse trabalho a gente consegue fazer ele sem cabine. Não, existem várias outras pessoas que estão fazendo de outra maneira, e aquele cliente não vai ter argumentos, né? Então, é disso que eu estou falando aqui, sobre a importância de nós respeitarmos essas condições, de nós entendermos, por exemplo, que se nós decidirmos sair de férias para um lugar que não tem isolamento acústico, eu não posso trabalhar com interpretação à distância, a não ser que eu encontre um hub no local onde eu estou passando férias para poder oferecer aquele serviço, por exemplo. São essas coisinhas, sabe, que a gente precisa ficar atento e que pessoalmente, eu acredito que influenciam sim a forma como a nossa comunidade profissional vai sendo formada, porque a comunidade profissional, ela não é só a Lourdes, não sou só eu, não é só o pessoal da Merivox, é todo mundo que faz parte dessa comunidade, e nós todos damos a cara para essa comunidade, né? Além disso, eu podia citar, enfim, muitas e muitas outras coisas. A questão da gente entender que essas condições de trabalho e todos esses outros fatores, né, a combinação linguística e as boas práticas, elas estão relacionadas com a sustentabilidade da nossa profissão. Assim como a Lourdes estava falando sobre a sustentabilidade na comunicação e o uso das redes sociais, é a mesma coisa. Se a gente ficar trabalhando sempre fora dessas coisas ou utilizando uma combinação esdrúxula, não se preparando, não trabalhando em equipe corretamente, sendo maus colegas, isso não é sustentável. Chega um momento que a, a, a corda rompe, né? As coisas não dão certo. Então, a ética e a postura profissional praticadas por todos, elas geram essa coletividade extremamente importante. Além disso, a formação e pesquisa, né? Esse link com a formação e a pesquisa na área e a história da profissão, isso é muito importante,
Porque na minha cabeça, e quem me conhece de perto, né, ou quem me acompanha nas redes, sabe que eu sempre falo sobre isso, não tem como a gente dissociar as duas coisas, sabe? O profissionalismo do fato de que a nossa profissão tem uma formação recomendada. E eu entendo que nem todas as pessoas que estão na profissão puderam ter uma formação adequada. A gente sabe, até porque a nossa profissão aqui no Brasil, especialmente, ela não é regulamentada, em outros países ela também não é. Logo, a gente não necessariamente precisou fazer essa formação, né? Ou teve acesso a essa formação. Mas no momento que a gente já está na profissão, a gente precisa entender que é assim que as coisas funcionam na nossa profissão. E não apoiar a entrada, por exemplo, de pessoas que não têm essa formação dentro do mercado, né? Apoiar aquele seu sobrinho ou sua sobrinha. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que ele é tradutor audiovisual extremamente competente, extremamente é, hábil nas duas línguas. Ele sabe que ele tem que fazer uma formação. Eu nunca colocaria ele numa cabine para poder fazer interpretação comigo, só porque ele é meu sobrinho, só porque ele tem inglês e português como línguas excelentes. Por quê? Porque essa profissão tem uma trajetória, existe uma recomendação para a gente continuar mantendo esse nosso status de profissão. Então, eu coloquei aqui 3 coisas, né? A importância de você entender e de nós entendermos como um todo que os estudos da interpretação são um campo da academia, é algo que existe, não é só reflexão de algumas pessoas, é um campo de pesquisa e que está florescendo, que está se destacando. E nós temos a história da profissão, como a Lourdes estava falando, existe uma história em videografia que ela faz, né? E uma recomendação que eu faço para todo mundo é ler, por exemplo, a tese de doutorado do Reinaldo Pagura, que foi publicada em 2010. Nessa tese, ele conseguiu entrevistar muitos pioneiros na interpretação no Brasil, alguns que já se foram. Então, existe um registro da profissão que a gente tem que saber que existe e a gente tem que acessar também. Além disso, como eu falei, né, saber o que é importante para formar profissionais e apoiar o caminho mais indicado, era o que eu já tinha falado. Continuando, o acolhimento, gente, de novos intérpretes. É extremamente importante que a gente acolha novas pessoas na profissão, né? E eu coloquei aqui 2 coisas, eu vou começar pela segunda. Toda profissão recebe gente nova, né? Então, por que seria diferente com a nossa profissão? Por que na nossa profissão a gente teria que fazer uma regulação de mercado? Ou a gente teria que dizer, não sei se eu quero uma pessoa nova entrando, não gosto, já tive experiências ruins com pessoas novas que não eram competentes ou que eu não gostei de trabalhar, etc. Gente, toda profissão tem essa renovação. Todo ano se formam novos engenheiros, novos veterinários, novas como é que se diz? Novas. Ai, meu Deus, eu estou tentando falar de um profissional de estética, eu esqueci como fala. Enfim, novas pessoas, novos profissionais em várias e várias áreas. E na nossa profissão é a mesma coisa. Então, nós temos que ter esse acolhimento, né? E pensando, como é que eu gostaria de ter sido ajudado quando eu comecei? Tenta pensar nos entraves que você enfrentou, nas dificuldades que você teve quando você entrou na profissão e pensa, puxa, será que eu não gostaria que alguém tivesse me ajudado? Será que eu não gostaria que alguém tivesse aceitado ser meu padrinho, minha madrinha para entrar numa associação? Será que isso não teria sido algo bom para mim? E aí, você também pode praticar isso com novas pessoas entrando na profissão. Esse acolhimento é muito importante, gente, para que essas pessoas que estão na profissão hoje entendam que elas fazem parte dessa classe. Entendam que elas estão sendo bem aceitas e que elas não precisam aceitar a proposta daquela agência esquisita que está tentando contratar ela por 60 euros por hora, sabe? Que ela entenda que vale a pena ela ser ou um intérprete freelancer que vai conseguir aos poucos ir tendo mais dias de trabalho e entrando de fato nesse mercado, né? E que vale a pena fazer isso. Aí também, algo muito importante que eu coloquei aqui, que é algo que a gente pode fazer todos os dias, é valorizar os nossos colegas. E eu coloquei aqui uma expressão em português, né? Não se acha a última bolacha do pacote.
Quer dizer, não tente se achar mais importante ou o melhor intérprete do mundo, porque você não é o melhor intérprete do mundo. Não existe, nenhum de nós é, né, o único. Claro que existem colegas, inclusive alguns deles estão nos interpretando hoje, que é um privilégio, esse time de intérprete hoje está um negócio. Mas existem colegas extremamente competentes, mas a gente não pode se achar esse colega, meu Deus, eu sou o melhor intérprete do mundo, porque provavelmente você não é. E você não seria se você não estivesse trabalhando em equipe e seguindo as recomendações e as boas práticas. A gente precisa valorizar os nossos colegas e valorizar divulgando mesmo o trabalho deles muitas vezes, né? Dando espaço para que os colegas também possam fazer, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de valorizar um colega, deixando de ganhar uma hora extra e chamando ele para compor uma equipe de 3 dentro de um evento, por exemplo. Então, a gente pode valorizar os colegas que se destacam, por exemplo, fazendo trabalhos que têm grande visibilidade, como colegas que trabalham na televisão, colegas que trabalham fazendo lives, né? A gente tem essa possibilidade. E também de apoiar o trabalho das associações profissionais. É extremamente importante que a gente apoie, que a gente engrosse essas fileiras, né, para que a nossa profissão tenha um corpo e para que a gente possa se mostrar como uma classe profissional de fato. E tendo, gente, consciência de classe. Quando eu falo também sobre não se achar a última bolacha do pacote, nós precisamos entender que existe uma classe, você não descobriu a interpretação de conferências, por mais que você faça bem, talvez você seja extremamente empreendedor e você tenha muitos clientes, mas essa profissão não começou com você. Então, existem coisas que você não pode reinventar ou que você não deveria reinventar, porque você faz parte de uma classe. E no momento que você não respeita o sentimento da classe, ou que você desrespeita um colega, ou que você maltrata um colega na frente de um cliente, ou que, não sei, qualquer coisa, fill the blank, você acaba minando o trabalho dessa classe. E você acaba minando esse muro que todos nós estamos tentando construir juntos, porque cada um vai colocando o seu tijolo. Então, queridos, eu queria ir concluindo já, acho que faltam uns 2 ou 3 minutinhos no máximo, lembrando a vocês disso, que o que você faz todos os dias, bem no singular aqui, importa. Toda proposta que você manda para o seu cliente, que está dentro das condições de trabalho, que não manda uma tarifa que só fica melhor para você pagar suas contas daquele mês, mas que pensa que você não está detonando a profissão pelos próximos 5 anos, faz diferença. Isso faz diferença. Quando você manda as suas propostas, quando você explica e atende bem o seu cliente, isso faz diferença, porque isso aumenta o respeito que aquele cliente tem pela profissão. Isso aumenta o respeito que os seus colegas têm pela profissão. Os seus comentários nas redes sociais, quaisquer que sejam, a Lourdes pontuou muito bem essa questão da opinião e da informação, né? Mesmo quando você for dar a sua opinião, tome cuidado. A aparência da profissão é você. O que você faz demonstra a cara da profissão. A sua postura nas redes sociais também faz muita diferença. A confidencialidade é um pilar do nosso trabalho, gente. No momento que a gente rompe isso, as pessoas não confiam mais na gente. Não confiam, não adianta. E elas não confiam só em você. Elas deixam de confiar nos intérpretes, em todo mundo. Todo mundo acaba sendo vítima de uma ação de uma pessoa, né? Assim como quando alguém faz algo direito, né, a gente acaba sendo beneficiado por causa do esforço de uma pessoa só. E principalmente, gente, o nosso trabalho todos os dias na cabine. Seja no seu back channel, apoiando o seu colega, sendo um excelente colega, um colega presente, um colega compreensivo, um colega gente boa, né, gentil, e também no seu trabalho sério diante de cada cliente. É o que a gente faz todos os dias que vai levar a nossa profissão mais à frente, que vai fazer com que as pessoas continuem respeitando e valorizando o nosso trabalho. Não são as grandes coisas, não é aquele grande trabalho que você vai fazer no Multishow ou na CNN que vai deixar uma grande contribuição para a profissão. É o trabalho que você faz todos os dias. Por isso que eu queria concluir dizendo, vamos juntos,
contem comigo para o que vocês precisarem. Parabéns a Merivox por essa super, super conquista de vocês, que é a conquista de todos nós, porque vocês compartilham isso com a gente. E se precisarem de alguma coisa, estamos aí lá